A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a todos, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero deixar aqui uma aula sobre a pregação da palavra de Deus. Porque nos nossos púlpitos hoje, nos púlpitos brasileiros, na nossa liturgia, o pessoal deixou de pregar a palavra, a pregar sobre a palavra. Eles deixaram de pregar o Evangelho de Cristo. Então a verdade, meus irmãos, é essa. Os púlpitos virou balcão de negócio, igrejas, virou empresas de negócios, mas ninguém prega a palavra. E eu vou dar essa aula aqui sobre a palavra de Deus e vamos tirar exemplo da vida do apóstolo Paulo para ver. Isso é uma aula do Hernandes Dias Lopes sobre pregação da palavra de Deus. Os irmãos não estudam, não se interagem, e como é que prega a palavra? Fica difícil nossos irmãos pregar a palavra. Fica muito difícil nossos irmãos pregar a palavra. Então vamos embora lá. Essa aula é sobre a pregação da palavra de Deus. O que você ouve na sua igreja? O que você ouve que te alimenta, que te preenche? Será que é a palavra de Deus? Então vamos lá. Que a palavra de Deus ela não pode sair do coração do pregador. Ela tem que sair do coração das Escrituras. Vamos lá. Dai, seja bem-vindo e que Deus te abençoe você e sua casa. Vamos em nome de Jesus? Vamos lá que essa aula vai ser um pouquinho grande. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para ser o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Ele foi um desbravador do evangelho, um bandeirante do cristianismo, um embaixador de Cristo, um arauto do rei, dos reis. Plantou igreja nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Por sua influência, igrejas se espalharam em todo o mundo oriental e ocidental. Sua conversão foi um grande milagre. Sua vida foi uma grande cruzada em favor da evangelização. E sua morte foi uma profunda demonstração de coragem. Glória ao nome do Senhor. Quando Paulo despediu-se dos presbíteros de Éfeso, fez um dos mais belos discursos da sua carreira. Com palavras eloquentes, desafiou os líderes daquela igreja e assumirem um compromisso solene com Deus, com a palavra e com a igreja. Para encorajá-los, deu seu próprio testemunho. Segue, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus em Atos 20, 24. Será que os pregadores que estão nos púlpitos brasileiros, nas igrejas brasileiras, não vamos generalizar todos, mas principalmente na nossa liturgia, será que eles estão sendo testemunha do evangelho? Será que estão levando a verdadeira palavra de Deus? Será que está te alimentando a tua alma para a vida eterna? Ou está alimentando o teu ego, os teus sentimentos? O que ele está alimentando?
Porque veja bem, irmãos, para resolver problema de sentimento, temos os psicólogos. Para resolver problema de distúrbio mental, temos psiquiatra. Agora, para resolver problema da bula da salvação, temos a palavra de Deus. É nela que nós encontraremos. Tem irmãos que querem ser psicólogos, só resolve o problema sobre os sentimentos, só resolve o problema sobre as pregações, é isso, é balcão de negócios. Mas, irmãos, a verdadeira pregação da palavra, o evangelho, que te dirige os seus caminhos para a vida eterna. Vamos lá. E em primeiro lugar, o ministério não é conquistado por mérito, mas recebido por graça. O ministério que é recebido do Senhor Jesus. Paulo foi um homem vocacionado, foi chamado por Cristo para desempenhar o ministério. Ele não se auto-intitulou apóstolo, ele não se colocou num pedestal de liderança, nem ascendeu aos holofotes sobre si mesmo. Sua vocação foi celestial. Ele ouvia a voz divina e obedeceu. O líder cristão é também um homem vocacionado, é o Espírito Santo quem constitui líderes da igreja. Embora o episcopado pode ser desejado pelo homem, o chamado é divino. Embora a igreja escolha seus líderes, é Jesus quem chama a si os que ele mesmo quer para apacentar suas ovelhas e anunciar as boas novas de salvação. Glória ao nome do Senhor. Em segundo lugar, o ministério não é plataforma de privilégio, mas uma arena de renúncia. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A liderança cristã exige renúncia. Ser um líder cristão é abraçar um saco santa carreira, uma excelente obra, mas não uma obra de engrandecimento pessoal. Ser grande é ser pequeno, ser líder é ser servo, ser o maior é ser servo de todos. Paulo enfrentou toda a sorte de provação no exercício do seu ministério. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipe, escorraçado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, foi picado por uma cobra em Malta e foi preso em Roma, suportou cadeias e açoites. Glória o nome do Senhor. Foi fustigado com varas e apedrejado. Mesmo em fase da morte, não considerou sua vida preciosa para si mesmo. Abnegação e não a megalomania foi o apanágio de sua vida. Em terceiro lugar, o ministério é regido por um ideal mais alto do que a própria vida. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus, quando o ideal é maior do que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Testemunhar. O evangelho da graça era o grande vetor da vida de Paulo. Ele respirava o evangelho, vivia pelo evangelho, estava pronto a se sacrificar e a morrer pelo evangelho. Nenhuma outra motivação governava a sua vida. Não buscava grandeza para si mesmo, não cobiçava ouro nem prata, não buscava para si riquezas nem fama, mesmo sofrendo ameaças e passando parte de sua vida encarcerado, jamais perdeu o entusiasmo de viver, nem o senso de urgência
de proclamar o Evangelho, considerava-se prisioneiro de Cristo e embaixador em cadeias, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Paulo tinha o coração ardente, os pés velozes e os lábios abertos para proclamar Cristo, a essência do Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Hoje vocês vê líderes nas igrejas, líderes religiosos, bendito o nome do Senhor, aleluia, vivendo a benefício seu, mas não vive a benefício do Evangelho. Se enriquece, se engrandece dentro do seu próprio ministério, mas não prega o Evangelho, não prega uma palavra. As igrejas cheias de misticismo, as igrejas cheias do mundo dentro dela, da sabedoria do mundo dentro das igrejas, mas não tem a sabedoria de Cristo. É a sabedoria do mundo, enchendo o ego dos sentimentos, se alimentando em egos, troca de valores, de sentimento. O pregador se enche de grandeza e estrela e enche o ego da igreja, mas não tem a pregação da palavra de Deus. Vamos lá. A supremacia das escrituras e a primazia da pregação. Paulo foi escolhido por Deus para ser o maior pregador e missionário da igreja primitiva. Ele recebeu esse chamado com seu coração disposto. Ele compreendeu o que era ser um líder e um ministro da palavra. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério, sua vida, seu trabalho, suas viagens missionárias e seu labor. Demonstram o valor que ele deu à palavra e à pregação. Ele deixou meridianamente claro em seu ministério, tanto a supremacia das escrituras como a primazia da pregação. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo ordenou a Timóteo: pregue a palavra. Note que Paulo não ordenou Timóteo a pregar sobre a palavra, mas a palavra. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa bem diferente é pregar sobre a palavra. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. O pregador não é a fonte da mensagem, mas seu instrumento. O pregador não produz a mensagem, transmite-a. O pregador é um arauto. A mensagem não é sua, mas daquele que o enviou. Seu papel não é tornar a mensagem mais palatável aos ouvidos da pessoa, mas transmiti-la com fidelidade. Duas verdades devem ser destacadas no texto de 2 Timóteo 4, no versículo 2. Em primeiro lugar, a supremacia das escrituras. Paulo escreve: prega a palavra. Paulo não ordena a Timóteo a pregar suas próprias ideias, nem o autoriza a pregar a mensagem mais popular da época. Timóteo deveria pregar a palavra. Não temos outra mensagem a transmitir a não ser a palavra de Deus. O pregador não pode criar a mensagem. É sua incumbência transmiti-la. Não tem o direito de sonegar parte da mensagem que recebe, deve comunicá-la com inteireza. Hoje muitos pregadores pregam outro evangelho, um evangelho que não tem boas novas de salvação, um evangelho fabricado no laboratório do enganoso coração humano, um evangelho que atrai multidões, mas não tem poder para transformá-las, um evangelho humanista, centrado no homem e não o evangelho da graça.
centrado em Cristo e na sua obra redentora. Floresce hoje o espúrio evangelho da prosperidade, prometendo aos homens as riquezas e glórias deste mundo, mas sonegando a ele a palavra da salvação eterna. Aleluia! Recrudesce o evangelho místico, sincrético, com fortes laivos de paganismo, desviando os incautos da cruz de Cristo para a sua própria ruína e destruição. É tempo da igreja voltar-se para o lema da reforma, sola escritura. É preciso interromper essa marcha em glória de uma pregação cheia do homem e vazia de Deus. Uma pregação que promete curas, milagres, prosperidades, mas não oferece aos perdidos a vida eterna em Cristo Jesus. É preciso colocar em relevo a mensagem da graça e erguer o estandarte da cruz, onde os pregadores infiéis trapejam a bandeira de perigosos heresias. Precisamos de uma volta ao cristianismo apostólico, onde a igreja reconheça a supremacia das escrituras e coloque a palavra de Deus no centro do culto, da pregação e da vida. Em segundo lugar, a primazia da pregação. Paulo escreve: prega a palavra. Uma vez que temos a palavra de Deus inspirada pelo Espírito de Deus, inerrante, infalível e suficiente, não podemos guardá-la apenas para nós. A palavra que nos foi confiado precisa ser transmitida. A mensagem que recebemos deve ser proclamada com fidelidade, entusiasmo e urgência. Não basta reconhecer a supremacia das Escrituras, é preciso estar comprometido com a primazia da pregação. Sonegar a palavra é privar as pessoas de conhecer a graça de Deus. Reter a mensagem da salvação é uma atitude cruel com os perdidos, uma vez que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Chama os seus escolhidos por meio da palavra. A palavra de Deus é poderosa, tem vida em si mesma. É a divina semente que, semeada em boa terra, produz a 30, a 60 e a 100 por um. Nunca volta para Deus vazia, sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Cabe à igreja levantar-se no poder do Espírito Santo e pregar a tempo e a fora de tempo essa palavra da vida. Cabe à igreja estar com os pecadores para que se voltem para Deus e arrependimento e fé. É responsabilidade da igreja corrigir, repreender e exortar a todos com toda a longanimidade e doutrina, pois multiplicam-se os falsos mestres, movidos por sórdida ganância, atraindo para si aqueles que se têm coceira nos ouvidos, entregando-se a fábulas em vez de ouvir a mensagem da graça. Que Deus traga sobre nós um poderoso reavivamento espiritual, colocando a igreja de volta nos trilhos da verdade, a fim de que ela entenda a supremacia das Escrituras e se comprometa com a primazia da pregação. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, a gente vê cada loucura nos púlpitos. Eu fui congregar esses dias numa igreja, glória ao nome do Senhor. Irmão, é tanta heresia no ensinar sobre os dois sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo.
heresias para pregar a palavra, pessoas pregando mensagens da sua própria consciência, do seu próprio ser, esquecendo de pregar a palavra de Deus. Pregadores da nossa liturgia que não prega a palavra, que não prega o evangelho, que não alimenta a igreja. Bendito o nome do Senhor. Quantos que saem com o seu ego cheio, mas vazio na alma, bendito o nome do Senhor, com o seu espírito abatido de dentro das igrejas. Porque não se dedica tempo. Eles não se dedicam tempo em pregar a palavra. Dá um pulinho na igreja e fala: Deus me revelou. Irmãos, líderes das igrejas, principalmente da nossa liturgia e das desistências da CCB. Irmãos, volte para a palavra. Você viu a heresia agora que o Marçola pregou? Que a palavra da boca dele é a palavra de Deus. Despreza as escrituras. Aniquila as escrituras. Igreja, vocês que vai na igreja para ouvir uma palavra, se desvazeia de encher o seu ego e procure alimentar a tua alma, o teu espírito, para que você ande nos trilhos do caminho da vida eterna. Procura conhecer as escrituras, para que nela você possa ser alimentado todos os dias. Você não precisa de um pregador para te alimentar. A Sagrada Escritura, ela é a palavra de Deus. Leia, ore, buscas. Nela você tem as informações, a bússola para te guiar, para te direcionar. Amém? Meus irmãos, olha bem, igreja, eu vou dar uma aula saindo da caixinha da religião. Você vai ver o tanto que você vai se libertar de defender uma placa e de não defender a fé. Quantos que eu encontro, irmão, defende a placa, defende a sua religião, mas não defende a fé, não defende o evangelho, não defende, pessoas cegas, pessoas que precisam ter um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. Você não precisa estar na igreja todo dia para ser crente, irmãos. Você precisa estar em Cristo todos os dias. O Senhor falou assim: eu sou a videira verdadeira. Toda vara em mim que não der fruto, corta e lança fora. Mas todas aquelas que está em mim, essa dará muito fruto. Tem que estar em Cristo, não na religiosidade. É Cristo que é a porta. Cristo é a porta. Cristo falou assim: eu sou a porta que ao céu conduz. Eu sou o bom pastor. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Não é religião, não é placa de igreja. É Cristo. Cristo tem que ser o centro da sua vida. Tem que ser a sua bússola de direção. Tem que ser a sua porta. Tem que ser o pão que te alimenta. Tem que ser a água viva que sacia a sua sede. É Cristo que é o bom pastor da tua vida. Amém? Fiquem todos com Deus e que Deus seja louvado. Eu sou o irmão Jean de Campinas. Compartilha essa live para que chegue nos líderes da tua igreja. Para que chegue nos líderes, esses amantes de si mesmo, que pregam as coisas da sua própria cabeça, mas não preguem a palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e Deus seja louvado.